O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você esteja atravessando uma noite longa, uma daquelas noites em que o coração está acordado, mas a esperança parece adormecida. Há momentos da vida em que fazemos tudo certo e mesmo assim o vento sopra contra. Remamos, insistimos, seguimos em frente, mas o avanço é lento e cansativo. O Evangelho deste dia começa exatamente aí, no meio da noite, no meio do esforço, no meio do medo silencioso. Depois de alimentar a multidão, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e seguirem adiante. Ele despede o povo e sobe ao monte para rezar. Há algo profundamente humano e profundamente espiritual nesse gesto. Enquanto os discípulos enfrentam o mar agitado, Jesus está em oração. Isso não significa ausência, significa cuidado invisível. O texto diz que o barco estava no meio do mar, sacudido pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa imagem descreve muitas fases da vida adulta e madura. Não estamos no início da jornada, nem no fim. Estamos no meio, já caminhamos muito, mas ainda não chegamos. E justamente no meio, o vento se levanta. Quantas pessoas vivem assim? No meio da vida, no meio de decisões difíceis, no meio de responsabilidades que não podem ser abandonadas, o vento contrário não é sinal de fracasso, é parte do caminho. O Evangelho não romantiza a tempestade, mas também não diz que ela significa abandono. Jesus vê os discípulos, mesmo à distância, mesmo na escuridão, mesmo quando eles não percebem. Antes de caminhar sobre as águas, Ele vê. Antes de acalmar o medo, Ele observa. Isso é consolo para quem se sente invisível. Deus vê o esforço que ninguém aplaude. Ele vê o cansaço que não aparece. Ele vê a fidelidade silenciosa. Na quarta vigília da noite, quando o corpo já está exausto e a mente começa a falhar, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Ele não espera o amanhecer, ele entra na noite, ele pisa no caos, ele atravessa aquilo que parecia intransponível. Os discípulos, porém, não reconhecem, pensam que é um fantasma. O medo fala mais alto que a fé. Quantas vezes Deus se aproxima e nós interpretamos como ameaça? Quantas vezes a ajuda chega disfarçada de algo que não entendemos? O coração cansado confunde presença com perigo. Jesus fala, e a palavra dele é simples e direta: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele não explica o vento, ele não promete que a tempestade nunca mais voltará. Ele se apresenta. A fé nasce quando reconhecemos quem está conosco, não quando entendemos tudo o que acontece. Talvez hoje você precise ouvir exatamente isso. Não é o fim, não é abandono, não é castigo, é travessia, é noite, mas não é solidão. Jesus caminha em sua direção, mesmo quando você não o reconhece de imediato. Quando Jesus entra no barco, o vento se acalma, não antes, não durante o pânico inicial, mas quando ele é acolhido, a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença certa. O vento pode voltar em outros momentos, mas a presença de Cristo muda a forma de atravessar. O Evangelho diz que os discípulos ficaram espantados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Às vezes, já vimos Deus agir antes, mas a noite nos faz esquecer. A memória da fé precisa ser cuidada. Este Evangelho nos oferece hoje coragem para continuar. Não porque somos fortes, mas porque não estamos sozinhos. Jesus não tira os discípulos do barco, Ele entra no barco. Ele não apaga a noite,
mas garante que a travessia não será solitária. Permaneçamos com esta palavra. Ela não elimina o vento, mas sustenta o coração até que amanhã chegue. Continuemos a permanecer dentro desta noite iluminada pela palavra. O Evangelho não nos tira rapidamente do mar agitado, mas nos ajuda a compreender o que acontece dentro de nós enquanto o vento sopra. Os discípulos estão obedecendo a Jesus, eles entraram no barco porque Ele mandou. Mesmo assim, enfrentam resistência, cansaço e medo. Isso revela uma verdade que muitos precisam ouvir hoje. Obedecer a Deus não nos isenta das tempestades. Há uma ideia silenciosa que se instala no coração de muita gente ao longo da vida. Se eu fizer tudo certo, se eu for fiel, se eu rezar, nada de errado vai acontecer. O Evangelho de hoje desmonta essa lógica. Os discípulos estão exatamente onde Jesus os colocou e ainda assim o vento é contrário. A fé não nos retira da realidade dura da vida, mas nos sustenta dentro dela. O texto diz que Jesus estava sozinho em terra, rezando, enquanto os discípulos lutavam no mar. À primeira vista, isso pode parecer distância, mas na verdade revela intercessão. Jesus não está ausente, Ele está entregando os discípulos ao Pai. Há batalhas que só podem ser atravessadas quando alguém reza por nós, mesmo que não vejamos, mesmo que não saibamos. Quantas vezes você atravessou situações difíceis sem perceber que alguém estava rezando por você? Uma mãe, um pai, um avô, uma pessoa simples que colocou o seu nome diante de Deus em silêncio. O Evangelho nos lembra que a oração sustenta caminhos que os braços já não conseguem sustentar. Os discípulos remam com dificuldade. O esforço é contínuo, repetitivo, desgastante. Não há progresso visível. E isso descreve bem a experiência de muitas pessoas na maturidade da vida. Continuar trabalhando quando o corpo já não responde igual. Continuar cuidando quando o reconhecimento não vem. Continuar acreditando quando as respostas tardam. O cansaço prolongado tem um efeito perigoso. Ele endurece o coração. O texto diz que os discípulos ficaram perturbados porque não tinham compreendido o milagre dos pães. A falta de compreensão não é intelectual, é interior. Quando o cansaço se acumula, a memória da ação de Deus se enfraquece. Quantas vezes você já disse para si mesmo que Deus ajudou no passado, mas agora parece distante? Não porque Ele mudou, mas porque o coração cansado perde a capacidade de lembrar. O Evangelho não acusa os discípulos por isso, ele apenas revela. O coração deles estava endurecido. Esse endurecimento não nasce da maldade, nasce do excesso de peso, nasce de noites longas demais, nasce de responsabilidades carregadas por muito tempo sem descanso interior. Deus conhece esse processo. Por isso Jesus não chega cobrando, Ele chega dizendo coragem. Quando Jesus se aproxima caminhando sobre as águas, Ele pisa exatamente sobre aquilo que ameaça afundar os discípulos. O mar, símbolo do caos, do descontrole, do medo, torna-se caminho para Deus. Isso muda profundamente a forma como olhamos para as nossas próprias tempestades. Aquilo que parecia apenas ameaça pode se tornar lugar de encontro. Mas os discípulos não reconhecem. O medo distorce a percepção. Eles veem Jesus e gritam, pensando que é um fantasma. Quantas vezes a ajuda de Deus chega de uma forma que não reconhecemos? Uma mudança inesperada, um convite que assusta, um silêncio que desconcerta. O medo faz com que interpretemos mal a presença de Deus. Jesus então fala, Ele sempre fala, a palavra é o que organiza o caos interior. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essas três afirmações são suficientes para atravessar qualquer noite.
Ele não diz que o vento acabou. Ele não diz que tudo vai se resolver agora. Ele diz quem Ele é. A fé amadurece quando deixa de exigir explicações completas e passa a se apoiar na presença. Sou eu, isso basta. Quando sabemos quem está no barco, o medo perde força, mesmo que o mar ainda esteja agitado. Ao entrar no barco, Jesus não repreende os discípulos pela falta de fé. Ele acalma, ele permanece, ele muda o ambiente. A presença de Cristo reorganiza o que estava desordenado. Isso nos ensina que Deus não trabalha pela pressão, mas pela proximidade. Muitas pessoas carregam uma culpa espiritual silenciosa. Acham que não têm fé suficiente, que não confiam como deveriam, que falham demais. O Evangelho de hoje mostra que Jesus não abandona quem está cansado. Ele não se afasta de quem tem medo, ele se aproxima ainda mais. Essa palavra continua ganhando rosto na vida concreta. Pensemos em Helena Martins, 74 anos, moradora de Juiz de Fora, Minas Gerais, professora aposentada. Helena sempre foi ativa, organizada, forte. Depois da morte do marido, entrou em um período de profunda solidão. Ela dizia que o mais difícil era a noite. O silêncio do quarto, a ausência, a sensação de remar sozinha. Helena rezava, mas muitas vezes não sentia nada. O vento contrário era interior. Foi escutando este evangelho que algo começou a se reorganizar. Ela percebeu que Jesus não prometeu tirar a noite, mas prometeu entrar nela. Isso não apagou a saudade, mas trouxe companhia, e isso fez diferença. O Evangelho nos convida hoje a não interpretar o vento contrário como sinal de abandono. Há noites em que Deus age de forma mais profunda, porque é nelas que aprendemos a reconhecer Sua presença, sem depender de sinais evidentes. Jesus entra no barco quando os discípulos já estão exaustos. Isso nos ensina que Ele não chega apenas quando estamos fortes. Ele chega quando já não damos conta sozinhos. A fé verdadeira não é a que nunca se cansa, mas a que permite ser sustentada. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece exigir esforço, nada flui, tudo cansa. O Evangelho não promete atalhos, mas garante companhia. Jesus vê, Jesus reza, Jesus caminha, Jesus entra no barco. Neste ponto da oração, somos convidados a reconhecer quais são os ventos contrários que enfrentamos hoje. Pode ser uma preocupação financeira, pode ser uma doença, pode ser um medo do futuro, pode ser a solidão. Não esconda isso de Deus, Ele já vê. Permita-se ouvir novamente a palavra que atravessa o medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não como frase bonita, mas como verdade que sustenta. A noite não define o fim da história. Ela é apenas parte da travessia. Permaneçamos mais um pouco com este Evangelho. Ele não apressa o amanhecer, mas garante que o amanhecer virá. E enquanto isso, não estamos sozinhos no barco. Chegamos agora ao momento em que o Evangelho deseja transformar-se em confiança profunda. Depois da noite longa, do vento contrário, do cansaço acumulado, permanece uma certeza silenciosa. Jesus entrou no barco, e quando ele entra, nada continua igual, mesmo que nem tudo se resolva de imediato. A travessia não termina no instante em que o vento se acalma. Ela termina quando o coração deixa de lutar sozinho. Muitos de nós passamos anos remando com força, acreditando que fé é nunca cansar. O Evangelho de hoje nos mostra outra verdade. Fé é continuar, mesmo cansado, porque sabemos quem caminha conosco. Talvez você esteja vivendo um tempo em que o maior peso não é o problema em si, mas a duração dele. Situações que se prolongam, noites que se repetem, preocupações que não se resolvem rapidamente.
O Evangelho não nega esse desgaste. Ele apenas revela que Jesus não abandona quem permanece fiel, mesmo sem sentir consolo. Quando Jesus diz "sou eu", ele devolve identidade ao coração que estava dominado pelo medo. O medo nos faz esquecer quem somos e quem é Deus. A palavra nos lembra: não estamos à mercê do caos, não somos jogados ao acaso. Há uma presença que sustenta a travessia, mesmo quando não a percebemos claramente. Os discípulos ficaram admirados, confusos, espantados. O Evangelho não diz que eles compreenderam tudo naquele momento. Isso é importante. A fé não exige compreensão total para existir. Ela se sustenta mesmo quando ainda há perguntas, mesmo quando o coração ainda está aprendendo. Talvez você se cobre demais por não ter uma fé perfeita, por ainda sentir medo, por ainda questionar. O Evangelho de hoje não condena isso. Ele mostra que Jesus entra no barco mesmo quando o coração está endurecido pelo cansaço. Ele não espera que estejamos prontos. Ele se aproxima para nos sustentar. A noite no mar ensina algo que só se aprende vivendo, que nem sempre a presença de Deus se manifesta como solução imediata. Às vezes, ela se manifesta como força para continuar, como serenidade no meio da incerteza, como paz que não depende da ausência de problemas. Este Evangelho fala diretamente a quem já viveu muito, a quem já atravessou perdas, mudanças, despedidas, a quem sabe que algumas tempestades não se escolhem. Jesus não promete uma vida sem ventos contrários. Ele promete presença fiel em cada travessia. Talvez hoje você precise permitir que Jesus entre no barco da sua rotina. Não apenas nas grandes decisões, mas no cotidiano simples. No acordar cansado, no silêncio da casa, no trabalho repetitivo, na espera por notícias. Ele não entra para julgar, mas para acompanhar. A travessia termina não quando tudo se acalma, mas quando o medo já não governa. Quando a confiança começa a ocupar espaço. Quando aprendemos a dizer, mesmo em voz baixa, eu não estou sozinho. Neste momento, entregue ao Senhor aquilo que mais pesa na sua noite. Aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você já tentou controlar e não conseguiu. Ele não se assusta com o que te assusta. Ele caminha exatamente sobre isso. Permita que esta palavra se transforme em descanso interior, não como fuga da realidade, mas como força para enfrentá-la. A noite não define o seu fim, o vento não decide a sua história. A presença de Cristo é maior do que tudo isso. Seja qual for o mar que você esteja atravessando, confie. Mesmo que o coração ainda esteja aprendendo, mesmo que a fé pareça pequena, Jesus vê, Jesus reza, Jesus caminha, Jesus entra no barco. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua noite, sobre a sua travessia e permaneça para sempre. Amém.